E aí, gente, beleza? Bem-vindo a mais um Lip Travel Show. E essa semana, com um assunto que eu adoro, vou falar para vocês sobre meu cantinho preferido no mundo. Sabe onde é? São Paulo. Primeiro, né, que todo vídeo começa falando de São Paulo sempre com aqueles números impressionantes, né? Quer saber? É o que eu vou fazer agora também. O estado de São Paulo é responsável por 33% do PIB brasileiro, terceira maior economia da América Latina num território, gente, que é do tamanho do Reino Unido e a população equivale à da Argentina ou a do Canadá. E na capital? Maior cidade da América do Sul. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, vivem as maiores comunidades do mundo fora de seus países. E eu não tô falando só de japonês, não, que todo mundo tá acostumado a ouvir. Tô falando, sabe de quê? Italianos, portugueses, espanhóis, coreanos, libaneses e também os japoneses. São Paulo é número 1 em desenvolvimento econômico no Brasil, número 1 em inovação, maior polo de tecnologia nacional, tem mais de 60 milhões de linhas de telefone celular, maior frota de helicópteros do mundo e um dado legal: o investimento em pesquisa e desenvolvimento de São Paulo supera países, gente, como a Rússia, Itália e até a Espanha. E essa cidade é a cidade que mais abraça a diversidade do que qualquer outra cidade no país. Daí, né, para não parar, tem Fórmula 1, Fashion Week, Parada do Orgulho Gay, Réveillon na Paulista, Salão do Automóvel, zilhão de museus, espaços culturais, vida noturna mega agitada, mais de 20 mil restaurantes e 577 shopping centers. Sim, você ouviu direito. Por isso, muita gente que vem pra cá a turismo acaba ficando meio desnorteado, não sabe escolher direito a data para vir, onde se hospedar, porque não conhece bem a geografia dessa cidade. Então, ó, bora comigo ver o conteúdo desse primeiro vídeo sobre Sampa que eu preparei para vocês? Ó, São Paulo, além de ser o principal destino de turismo de negócios do Brasil, é também um dos destinos mais procurados por viagens de lazer. Mas se você não entender direito do que se trata essa cidade, não vai aproveitar tudo que ela tem para te oferecer. E uma coisa, ó, vir para São Paulo só uma vez não vai bastar, hein? Você vai ter que repetir essa experiência muitas vezes. E meu conselho: tenta cada viagem para cá ficar num bairro diferente. Você vai ver como a cidade muda de cara de acordo com o bairro que você fica. Então, chá comigo, ó. Para começar, são mais de 190 mil meios de hospedagem espalhados pela cidade toda e em diferentes categorias. Tem hotéis, tem flats, resorts, pousadas e hostels. E se você entrar no site do Airbnb, por exemplo, ou do MrBnB, você vai tomar um susto da quantidade de apartamentos particulares que tem para locação em São Paulo. Ou seja, viajar para São Paulo é o que? É planejar com antecedência. Então, ó, deixa eu começar falando do básico, que é de como se locomover por aqui. Aplicativos de transportes, né? Você vai conseguir se livrar dos congestionamentos e se movimentar bem pela cidade se você fizer a escolha certa de que aplicativo usar para chamar o seu transporte. Uber 99, Cabify, EasyTaxi, Wapa, Lyft ou São Paulo Táxi. E aí, qual que eu escolho? Anota aí, gente, tem um app chamado VooD, tanto para iPhone quanto para Android, é grátis e é exclusivo da Grande São Paulo. Além de servir para comprar créditos do bilhete único e cartão bom, ele tem uma ferramenta de comparação de preços de apps de viagem. Exibe corridas do Uber 99, Cabify e do Wapa. Dá cupons de desconto e também ainda compara preços dos serviços de aluguel de bicicletas e tem uma ferramenta de denúncia anônima para, se algo der errado durante o seu transporte público, você poder acessar e denunciar quando estiver aqui em São Paulo. Então, ó, baixa esse aplicativo ontem. Outra dica: pouca gente sabe que o Google Maps também tem um recurso de comparação entre serviços de viagens. Ele mostra os preços de corridas do Uber, Cabify e 99. É só você tocar lá em rotas, usar transporte por aplicativo, que vai te aparecer um gráfico embaixo do mapa, e aí você vai poder ver quais preços estão mais baratos e qual aplicativo você vai chamar. Agora deixa eu falar para vocês da lógica dos principais aplicativos e qual deles vale mais a pena. Acho que isso nunca ninguém explicou para vocês. Ó, o Uber, que é americano, ele cobra R$2 a bandeirada, R$1,40 por quilômetro e 26 centavos por minuto que você fica dentro do carro. Aí sabe aquela balinha, aquela aguinha grátis? Só que não, né? No Uber Black, o preço base começa por R$3,80. E no horário de pico, eles aplicam a tal da tarifa dinâmica, que é acionada pelo sistema deles sempre que a quantidade de
passageiro for maior que a quantidade de carros. Nem adianta brigar com o motorista que ele não tem culpa, tá? Isso significa que sua corrida nessa hora pode custar 2 ou 3 vezes mais que o preço de uma corrida comum. Daí, né, foi-se a vantagem de usar o aplicativo ao invés de chamar um táxi. Isso acontece normalmente nos horários da manhã, no final da tarde e quando chove na cidade. Agora o espanhol Cabify. Cobra de bandeirada 50 centavos nos horários normais e 3 nos horários de pico. R$ 2,50 por quilômetro se a viagem for até 10 quilômetros e diminuem para 2 se a viagem for até 25 e cobram R$ 3 para viagens mais longas, tipo aeroporto de Guarulhos, por exemplo. A principal diferença do Cabify para o Uber é que eles não cobram pelo tempo que a gente fica dentro do táxi. Ou seja, se você parar num congestionamento, que é super normal em São Paulo, você não vai pagar por isso. Falando em congestionamento então, 99 é uma opção para fugir de congestionamento. Isso se você optar pela opção 99 táxi, tá? Se não, vai vir o carro Pop, que é exatamente igual àqueles outros do Uber e do Cabify. O 99 táxi é o táxi, branco ou preto, e esse táxi, gente, é o único que pode andar nos corredores de ônibus, e isso faz uma diferença enorme em São Paulo. Agora o mais novo, SP Táxi. Esse é um app da prefeitura feito para concorrer com todos os outros. Lembra das confusões sobre os apps, greves, passeatas de taxista e tudo mais? Pois bem, disso tudo nasceu o SP Táxi. Ele é igualzinho aos outros, só que com uma diferença. Todos os carros são táxis comuns, todos credenciados pela prefeitura e todos também andam na faixa de ônibus. Como esse app foi criado para concorrer com os outros, nele a prefeitura cobra uma taxa mínima dos taxistas. Com isso, eles podem, quando querem, oferecer para a gente descontos de 10% até 40%, tá? E os motoristas que normalmente têm todas as 4 principais apps instalados nos celulares deles dentro do táxi. E sabe qual chamada que eles vão atender primeiro? Lógico que é do SP Táxi, porque vai custar mais barato para eles. Eu tenho usado bastante aqui em São Paulo e gosto muito. Dito isso, vamos falar de várias opções de onde ficar. Para facilitar para vocês, eu vou dividir essa informação por bairro, tá? Vocês vão ver vários mapas de bairro aqui no canal hoje. Primeira opção, ficar na Avenida Paulista e região, que são os bairros da Consolação, Paraíso e Bela Vista. Gente, ó, eu tenho dicas de passeios grátis no meu vídeo São Paulo Grátis aqui em cima. Depois vocês dão uma olhada, tem um monte de passeio grátis nessa região. Que as principais atrações quais são? O MASP, a Casa das Rosas, o Centro Cultural Fiesp, o Itaú Cultural, a Japan House, o Sesc Paulista. E em 2022 um novo museu vai chegar. Vai ser inaugurado onde é o Casarão do Café, um palacete da Paulista abandonado aqui há 27 anos. Vai virar um museu de ciência e tecnologia inspirado num laboratório público americano de São Francisco chamado Exploratorium, que aliás, ó, é sensacional. Ficar na Avenida Paulista é para todo tipo de gente, todas as tribos gostam, fácil acesso para inúmeras atrações turísticas, bares e baladas super agitados na Frei Caneca, na Augusta, vários shoppings com destaque, por exemplo, para o Paulista, para a cidade de São Paulo e para o Frei Caneca, restaurante pra caramba, montão de ciclovia, muito transporte público interligando todos os outros bairros, ou seja, é considerada a melhor região para ficar em termos de acessibilidade. Para quem está chegando por Guarulhos, opções não faltam. Você pode usar um app para fazer o transporte Aeroporto de Guarulhos, Avenida Paulista. Você pode usar um trem mais metrô expresso, tá? Que vai direto para a Estação da Luz, ou um Connect, que vai parando e conectando em várias linhas, terminando na Estação Brás. Esse demora um pouco mais porque não é direto, mas são 2 opções baratas para você vir do Aeroporto de Guarulhos para a região da Paulista. Se você chegar em Congonhas, você pode ou vir de aplicativo porque é mais perto, então fica mais barato. Ainda a gente não tem metrô no aeroporto de Congonhas, estão construindo. E ó, metrô de São Paulo é excelente, tá? Pode andar sem medo, ele é melhor que muito metrô de muita cidade internacional, viu, pessoal? Que conheço bem, viajo bastante, a gente compara, né? E na Paulista tem 4 estações de metrô. No comecinho tem a Paraíso, depois tem a Brigadeiro, a Trianon MASP e no finzinho tem a Consolação. Então muito fácil se locomover pelo metrô da Paulista. E onde ficar? Para quem quer hotel baratinho, tem hostels. Eu gosto, por exemplo, do BW, que fica perto dos botecos alternativos, quem vem, por exemplo, das baladas da Oscar Freire e da Augusta. Tem o Soul Hostel. Tem o hotel 3 estrelas, pra caramba. Tem 2 Ibis Budget, um na Avenida Paulista e um na Frei Caneca. O Ibis São Paulo, também na Paulista, além do hotel Travel in Park, na Alameda Jaú, que tem os quartos maiorzinhos um pouquinho, tem até piscina. Pra quem quer algum hotel mais espaçoso, mais confortável, tem também um montão. Tem o Blue Trip Premium, tem o Radisson Royal, tem o Paulista Wall Street, tem o Transamérica Executive Paulista,
tem o Mercury e o Meliá Paulista. Opções na categoria 5 estrelas também não faltam. Tem o luxuoso Tivoli Mofarrege, com vista para o Parque Trianon, tem o Renaissance, o Intercontinental e o Lotel, todos super top. E em 2021 vai ser inaugurado o primeiro 6 estrelas aqui de São Paulo, da região da Paulista, que vai ser o Rosewood. Ele vai ficar dentro de um complexo novo que fica na frente da Fundação Getúlio Vargas e promete mudar a região, tá? Esse complexo vai se chamar Cidade Matarazzo. Outra opção de hospedagem, número 2 da lista, nos Jardins, que são quais? Jardim América, Jardim Paulista, Jardim Paulistano ou Jardim Europa. Principais atrações quais são? Rua Oscar Freire, Consolação, Rua Augusta do lado dos Jardins, Museu da Imagem e do Som, Museu da Casa Brasileira, tem lá o Shopping Guatemi um pouco mais para baixo, a Avenida Faria Lima, a Livraria da Vila, a Carlos Bakery, que acabou de abrir em São Paulo, tem os restaurantes Hits, a Galeria dos Pães para aquela sopinha da madrugada, o Figueira Rubaiá para aquela carne, o Lelis italiano e ainda, ó, restaurantes Fasano, Dom, Jun Sakamoto. Tudo isso, né, são imagens que todo mundo adora ter e ver quando vem para os Jardins. Os preços dos táxis dos dois aeroportos, tanto de app quanto de táxi, são basicamente os mesmos que eu passei para os 3 bairros anteriores. Por quê? Porque eles ficam colados um no outro. Agora, tem um metrô também, tem um metrô na Oscar Freire, que aí ele facilita a conexão para a cidade toda, uma estação de metrô sensacional, uma das últimas que foi inaugurada. E os Jardins, né, gente? Cheio de rua arborizada, tem os pontos mais badalados da cidade, as ruas super nobres e seguras. São, na verdade, 4 bairros, todos começando com o nome de Jardim. Por isso que chamam aqui os Jardins de Jardins. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E onde ficar? Sem dúvida, esse é um dos lugares mais elegantes e tradicionais para se hospedar em São Paulo. Você pode escolher, por exemplo, o Hotel Unique, que é o mais luxuoso da região, mas ó, tem ainda quem ache que o Fasano seja o mais luxuoso, tem gente que prefere o Emiliano, tem gente que prefere o Étoile, mas peraí, quer pagar menos e ficar nos Jardins de bacana? Tem o Radisson Oscar Freire, tem o House Bela Sintra e tem o WZ Jardins, esses todos já precinhos menos salgados. Opção 3 da lista, Itaim Bibi, Vila Olímpia, 2 bairros também perto dos Jardins, tá? Também ficam na Zona Sul, são os mais descolados, os mais jovens, os bairros da moda e onde ficam a maioria das empresas de tecnologia da cidade, tipo Google, Facebook e outras que vocês conhecem de nome. E claro, os bancos de investimento. Por isso, é uma região frequentada para quem vem, além de negócio, ter aquela sensação de estar meio que em Nova York, onde as pessoas vão trabalhar de bike, de patinete, sair a pé para correr. E claro, com essa quantidade de jovem, tem vida noturna super agitada e uma cena gastronômica, mega eclética, com restaurantes de tudo que é canto do mundo. Principais atrações nesses 2 bairros, ó, Parque do Povo, que é considerado um dos melhores parques da cidade, porque é novinho, Shoppings Cidade Jardim, JK e Vila Olímpia, tem uma filial do Italy, que é sensacional, e vários teatros super modernos, as melhores peças de teatro geralmente estão nesses bairros, tá? Ó, e anota esses nomes aí, na hora de comer, a moçada Millennium faz fila nesses concorridos restaurantes, Madureira, James Italian, Tatu Bola, Natu, Mess, Trabuca e o Joaquim's Hambúrguer e muitos outros. Venham nesses que vocês vão curtir. Como você faz para chegar? Se você chegar tanto em Guarulhos quanto em Congonhas, você pode pegar o seu app Guarulhos, Itaim ou Vila Olímpia, Congonhas, Itaim ou Vila Olímpia. Para muita gente, essa região é a preferida para ficar em São Paulo, principalmente para quem vem a trabalho e quer ficar walking distance ou bike distance de tudo isso, como eu falei. Por isso mesmo que esses 2 bairros têm ótima estrutura com opções modernosas, próximas às áreas verdes e shopping, como por exemplo o Hotel Mercury JK, o The Capital, tem o Doubletree, tem o Radisson Vila Olímpia e o Transamérica Faria Lima. Tem hostel também, tá? Tem o Garoa, tem o Bistu e tem o Hostel Brooklyn. Outro bairro agora que eu quero falar para vocês que é muito legal de ficar em São Paulo, pertinho da Paulista, chama-se Vila Mariana. Esse bairro é realmente coladinho na Paulista e nos Jardins. E apesar de ser mais residencial, não se engane, tem muito restaurante e bares super descolados porque é uma área que concentra muitos estudantes. Você vai chegar como? De novo, táxi pro aplicativo de Guarulhos para Vila Mariana ou de Congonhas para Vila Mariana. Para se movimentar no dia a dia, essa região é super bem servida por metrô, tem 3 estações de metrô nela, tá? Tem o Centro Cultural, tá? Tem o Museu do Instituto Biológico, tem a Cinemateca, tem o Templo Budista de Zongquan, o Sesc Vila Mariana é outro lugar bem legal para ir e tem muita coisa de cultura geek para visitar na Vila Mariana. Começa então
pelo Bar Gibi se você gostar disso. E para comer tem a melhor coxinha da cidade, a coxinha do Veloso. Tem ainda a pizza do Carlitos e tem ainda a esfirra do Jaber. E pertinho da Vila Mariana fica o bairro vizinho do Ipiranga, onde fica o Museu do Ipiranga e o Aquário de São Paulo, que também são imperdíveis. E onde ficar na Vila Mariana? É o seguinte, ó, considere o EZ, o Green Palace, o Nod, o Tulip Inn ou o Upper. Vocês estão vendo aí, são bem mais baratos que ficar na Paulista e no Jardim, já diminuiu um pouco o preço, né? Tem hostel também na Vila Mariana, tem o We Hostel e tem o The Hostel Vila Mariana, também os dois mais baratos do que os hostels da Paulista e do Jardins. Vou falar pra vocês agora, gente, de Moema e Vila Nova Conceição como minha quinta opção de bairro em São Paulo. São os bairros queridinhos da cidade, são super residenciais, vizinhos um do outro, e de um lado Itaim Bibi, do outro lado aeroporto de Congonhas. São super tranquilos, naquele estilo assim bem tradicional paulistano. Ruas arborizadas, boas padarias, pizzarias, ótimas hamburguerias, restaurantes e um shopping center enorme que é o Shopping Ibirapuera, aliás, um dos mais antigos de São Paulo. E o Parque do Ibirapuera, claro, que é um dos principais pontos turísticos de São Paulo, porque tem muita opção de lazer. É o nosso Central Park paulista, tá? Além disso, dentro do parque tem a Oca do Niemeyer, tem um museu afro-brasileiro, tem um museu de arte contemporânea, ou seja, se você ficar tanto em Moema quanto na Vila Nova, você vai ficar super bem, porque esses dois bairros têm ruas de frente para o parque de vários lados deles. Por isso mesmo são dois dos bairros mais agradáveis da cidade para fazer esse monte de coisa a pé que eu falei. Por quê? Porque eles são planos. Para chegar tanto em Moema quanto na Vila Nova, você pode vir de aplicativo de Guarulhos para Moema ou Vila Nova, ou você pode vir de aplicativo de Congonhas. Você vai ver a diferença do preço porque é do ladinho. E onde se hospedar? Moema e a Vila Nova não tem tantos hotéis quanto tem no Itaim, no Jardins e na região da Paulista, mas em compensação tem muitos flats. Talvez até Moema seja o bairro da cidade que mais flats tem e onde eles têm o melhor custo-benefício. Então vamos lá, já que eu falei bastante do parque, né? Quem quiser ficar perto do Parque do Ibirapuera, a dica é o Mercury Apartments. E o Mercury São Paulo Moema é outra opção, que fica perto do Shopping Ibirapuera. Tem o 4 estrelas Bourbon Convention. Daí numa rua mais tranquila, a dica é ficar no Stan Plaza Ibirapuera. Também para quem quiser pagar menos, tem um hostel, o Hostel Ibirapuera. Opção 6, ficar na Berrini e no Morumbi. Gente, a Berrini é uma das regiões mais modernas da cidade, tipo assim, o nosso novo centro financeiro, como tem várias capitais do mundo. E de um lado assim se mistura com o bairro do Brooklyn, também todo modernoso. Apesar de ser um ambiente mais corporativo, muitas mega empresas, aqueles edifícios de vidro e aço para tudo que é lado, à noite tem muita atração legal também. Tem vários shoppings, entre eles ó, o Shopping Morumbi, que é gigantesco, tá? E por ser o palco de muitos eventos corporativos, tem hotéis muito top. E a maioria deles com vista para nossa linda ponte estaiada, aquela com 138 metros de altura, que desde 2008 virou o cartão postal da cidade. E presta atenção, ó, nessa região aí da Berrini, o que tem pra ver? Ela fica a um pulinho do estádio São Paulo, no Morumbi, tem lindos parques no Morumbi, que é onde também fica o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do nosso governo, e mais ao sul da Zona Sul, a gente tem o Autódromo de Interlagos, o Zoológico, o Jardim Botânico, o Solo Sagrado e as represas Billings, Guarapiranga e o Vila Mascote Food Park, o Urban Motion, que é um parque só de trampolim, e ainda tem uma reserva chamada Capivari Monos, em Parelheiros, que é super rica em paisagens e tirar o fôlego. Aliás, ó, essa reserva é pouco conhecida até pela maioria dos paulistanos, tá? E é o quê? Dentro da cidade, um lugar para você praticar esportes radicais. Fazer water trekking, que é aquela trilha pelo leito do rio. Fazer boia cross. Fazer ducking, que é um tipo de rafting, só que com um barquinho um pouco menor. Tem stand-up paddle, tem tirolesa, tem trilhas pela mata. Tudo isso dentro de São Paulo, gente. Na Zona Sul. Mas voltando para Berrini, né? Se você vem para mega eventos, então, tipo de Fórmula 1, algum jogo de futebol, algum show grande, e tá nessa região da Zona Sul, o melhor lugar para ficar vai ser a Berrini. Por quê? Porque você vai ter fácil acesso, já que ela está de frente para a Marginal Pinheiros. Para chegar na Berrini, você vai fazer o quê? Se você vem de Guarulhos, você pode pegar o transporte pelo aplicativo, é um pouco mais caro porque ela é mais longe. E se você vem de Congonhas, também o aplicativo vai ser mais ou menos o mesmo preço porque ela está mais próxima de Congonhas. Tem também uma estação de trem, que é a CPTM, e tem metrô. Só que o mais próximo é a linha Lilás, que passa por toda a região de Santo Amaro. Daí é um pulinho de ônibus ou de aplicativo ali para os principais hotéis da região da Berrini. Falando neles, ó, Transamérica Hotel Berrini é bem legal, fica
fica só a 550 metros da estação de trem da Berrini. Tem o Intercity, tem o Stan Plaza, ambos têm ótimo custo-benefício por tratar-se desta região. Agora, se a ideia é se hospedar num 5 estrelas, aqueles tipo assim, topzera mesmo, comemorar aquele contrato que você acabou de fechar numa baita reunião que você acabou de sair, então anota aí, ó, Sheraton WTC, que fica dentro do World Trade Center, Hilton São Paulo, Hyatt São Paulo, o novíssimo Four Seasons, e para ostentar mesmo, sabe qual é? Tem um chamado Palácio Tangará, já ali no Morumbi, um pouquinho mais longe. Pessoal, vou parar então esse episódio por aqui, porque não dá para falar de São Paulo num único vídeo. Ainda falta explicar para vocês, por exemplo, como é que é vir para cá e ficar no centro da cidade, ficar nas zonas oeste, norte e leste da cidade, que aliás, ó, tem coisa muito legal para ver e fazer, dependendo muito do motivo da viagem que te trouxer para São Paulo. Tem, por exemplo, as compras a 25 de março, né, que tem que ficar nessas outras regiões para você acessar com mais facilidade. Daí, ficar nessas outras regiões, você vai ter um melhor custo-benefício. Mas isso, gente, merece outro ou outros vídeos, tá? Eu quero fazer para vocês um manual mais completo da cidade de São Paulo que vocês já viram. Pelo menos eu vou tentar. Depois que vocês assistirem, vocês me contam aí se eu conseguir fazer isso. Então, ó, pra quem estiver por aqui ainda, obrigado de novo. Se inscreve aqui, deixa likes, comentários, indica pros amigos. Me sigam lá no Instagram e escutem o meu Lip Travelcast, que é um canal de podcasts que eu tenho, que tá nas principais plataformas de áudio. Entrei uma musiquinha e outra, Lip Travelcast na cabeça. Então, gente, ó, semana que vem tô de volta com mais São Paulo pra vocês. Fui, abração! Thank you.